Episódio 14 desta saga de Head Coach, o ladrão de ideias. O convidado de hoje, David Xande Cordeiro, nosso mestre. Ouvi falar muito bem de ti e também gostei muito do pouco contacto que tivemos nas duas vezes que nos foste visitar, então já queria que este episódio acontecesse há mais tempo. Antes de começarmos, como fazemos sempre, vamos aproveitar para agradecer ao nosso patrocinador Geometric Target. Sem ele não havia episódio 14, já tínhamos parado aos 10, não é? Agradecer, são os líderes da pavimentação das boxes. Espero que as boxes onde os trabalhos tenham o nosso chão, está bem? Sob risco de eu desejar que um ou outro bumper seja partido em chão desadequado. Começar então o nosso episódio. No caminho para cá vinha a ouvir um podcast australiano que é o The Mind Muscle Project. O entrevistado era o Carl Paoli, que deu muito tempo de ginástica no CrossFit. E como há bocadinho estava a falar contigo em off, nós no CrossFit medimos tudo, não é? Quanto é que é o teu tempo de freio, quanto é que é o teu PR de squat, etc. E ele diz que a verdadeira performance humana não é medida por esse tipo de coisas, mas é pelo que sentimos. Sentimos que está bem, maravilhoso, continua. Se sentimos que não está bem, que não é esse o caminho, então vamos mudar. E eu queria agora contextualizar para fazer a pergunta. A primeira pessoa, uma pessoa quando chega primeiro a uma box, que não vem deste meio, vê pessoas tatuadas, ripadas a treinar, a mandar berros, pessoas em forma, uma terminologia diferente, isto pode ser um bocadinho assustador para ela. Como é que nós, como coaches, vamos criar um ambiente para ela se sentir bem, ok? Mais do que privilegiar a qualidade fraca ou não que pode-se ter de movimento, mais de não enfatizar esses aspectos, não é? E a performance atual, mas, ok, dar-lhe boas sensações e para ela no final, é aqui que eu quero investir o meu tempo, é com este treinador, é neste espaço. Antes de mais, João, obrigado pelo convite, sério, muito obrigado, é um privilégio. E essa questão que tu trazes à tona para mim é das questões mais importantes, porque obviamente a box necessita, não é, dos clientes, e sempre que eles vêm, como tu dizes, ao início é intimidante, eles veem todas essas coisas que tu descreveste bem. Eu pessoalmente gosto de tomar baby steps, eu não quero saber qual vai ser o primeiro treino dele, eu primeiro quero fazer com que ele venha, quero fidelizá-lo, ou neste caso torná-lo uma referência positiva. O que é que isto quer dizer? Que independente de ele voltar à boxe, eu quero que ele saia de lá a dizer eu gostei da experiência e vou falar desta experiência a outros amigos, mesmo que o CrossFit não seja para mim, sejamos mais específicos. Eu já sei que a maior parte das pessoas que lá entram na boxe, elas vão estar intimidadas. É o barulho das barras aqui, são as pessoas suadas, com t-shirt ou sem t-shirt, malta buff, até as senhoras estão fit. Portanto, eu logo tenho de desconstruir aquilo e fazê-lo sentir-se à vontade. Portanto, eu quero viajar dentro dos filtros daquele indivíduo e perceber o que é que te fez procurar o CrossFit e o que é que te traz aqui. Eu percebo os motivos dele, e tento logo desconstruir e ver que isto é acessível para todos. Eu mostro que aquilo é um exemplo de uma aula, mostro que nós não estamos focados obviamente só na competição, estamos focados na qualidade e tudo mais, mas acima de tudo eu quero fazê-lo sentir-se escutado e fazer sentir que se eu vier aqui, eles vão literalmente dar-me a mão e vão-me aconselhar e vão adequar os exercícios para mim. Portanto, eu não falo logo de nutrição, nem de tipo de treino, eu só quero é que ele apareça ao primeiro treino. E o meu objetivo é ele viver o primeiro treino e depois ao final, não é? E ao final do primeiro treino é que ele venha ao segundo treino. Quando estávamos a preparar esta entrevista e falei um bocadinho contigo ao telefone, e tu deste-me até o guião quase para fazermos este episódio, quando falaste que tu agora estavas a acompanhar muito, era iniciante, etc. Exatamente. Por isso o tema hoje, vamos ter dois temas grandes, que é o trabalho com iniciantes no CrossFit e depois no final uma parte mais de visão empresarial, também és um empresário de sucesso. A segunda pergunta é um bocadinho acerca da nossa metodologia. Eu acredito que a metodologia de CrossFit, até parecer outra diferente, que me prova o contrário, é que deixa as pessoas mais fit, mais saudáveis. Eu tinha um vinil na minha box, que era aquela dos CrossFit em 100 palavras. As primeiras 23 são sobre nutrição. A base da pirâmide é a nutrição. Não faria sentido que a primeira intervenção, quando um aluno chega à boxe, não fosse o treino, mas fosse uma conversa um bocadinho no sentido também de perceber como é que está essa parte, de intervencionar também nessa área.
que não, mesmo que não seja numa primeira fase, mas todas as boxes pelo menos terem a capacidade para intervir nessa área? Sem dúvida, eu sou apologista de que todos os treinadores devem ter o mínimo de bases para poder falar na parte da nutrição, mas eu não ataco logo por aí. Eu primeiro quero tornar esta pessoa recorrente na boxe, eu quero que ela torne vir à boxe um hábito. Portanto, como eu não sou apologista de mudanças radicais e de instituir logo 2 hábitos em simultâneo, aliás, já tornar um hábito já é um bom trabalho, portanto, não sou apologista de 2 mudanças em simultâneo, portanto, eu faço um acordo. Ele pergunta-me de nutrição, eu digo, vamos lá chegar, o meu primeiro objetivo é que tu venhas treinar connosco durante 30 dias. E escolhes o número de vezes que queres vir, vens 30 dias que quiseres, que não é saudável certamente, mas o número de vezes que quiseres. Ao final do primeiro mês, nós falamos nutrição, porque o primeiro hábito que eu quero que ele crie é criar a consistência e a regularidade em vir treinar. Ele não vai logo fazer 2 mudanças em simultâneo, é vir treinar e começar logo a cortar nos hidratos refinados e tudo mais. São 2 coisas, já estamos a overloading o sistema dele. Não, uma coisa de cada vez. Eu começo primeiro em, digamos, fidelizá-lo ao treino e depois no segundo mês, sim, agora queres ver mais ganhos, vamos falar da nutrição. Mas sem dúvida acho que a nutrição, como dizes, é a base da pirâmide e ele há de estagnar se eventualmente não entrarmos por aí. Ok. Não tínhamos programado isso, mas já agora que falámos em off, fala-me um bocadinho do trabalho que estás a fazer com aqueles atores, dessa transformação. Ok. O programa Mad Titan foi um programa que criámos especificamente para atores, porque como é um meio em que eu lido muito, eu sei o quão caóticas as vidas deles são. Pouca disponibilidade, horários super variados, são pouco regrados na alimentação e muitos deles têm os seus vícios, sejam os quais forem. E todos eles me diziam, Shane, eu quero treinar, eu quero ter o corpo X, Y, Z. E nós percebemos, ok, eles através dos PTs convencionais não vão conseguir chegar lá. Então nós vamos criar um programa customizado às necessidades deles, com um programa de 6 semanas e vamos ver quais são os objetivos que conseguimos alcançar em 6 semanas. Eles têm que quase que audition, eles têm que fazer um casting para nós, porque nós temos que perceber se também queremos aquele candidato. A ideia é trabalharmos no sono da pessoa, ou seja, controlarmos, ver se verificamos que a pessoa tem o mínimo de horas de sono, controlamos a alimentação, qualidade e quanto é que ele come e obviamente controlamos o treino, que é na minha opinião a parte mais fácil. 5 vezes que falaste. 5 treinos por semana durante 6 semanas, portanto tenho que fazer no mínimo 30 treinos. Já mostraste as fotos, bons resultados. Obrigado. Continuar a falar ainda desta experiência com os alunos novos que nos chegam. Primeiro treino da Dona Manuela. Nós como coaches devemos focar em que aspecto? Qualidade de movimento na primeira sessão ou dar-lhe a experienciar a intensidade da sessão? E agora vou contextualizar um bocadinho. Imagina que o treino de hoje temos força de back squat e depois o WOD é o mesmo rep de 10 minutos de 10 pull-ups e 10 power snatches com 40 kg. Nós como coaches, ou tu como coach, como é que irias fazer a abordagem do treino? Irias fazer um scale baseado na qualidade de movimento, não consegue fazer pull-up, vamos fazer ring rows, vai aprender a tripla extensão com dumbbell snatch e não com a barra, que é um bocadinho mais difícil, e com isto vai aumentar a intensidade porque os movimentos são mais simples, vai fazer mais repetições, ou vamos diminuir a intensidade e privilegiar pelo menos os mesmos padrões de movimento. Não faz remada, mas faz o que está no quadro é pull-ups, jumping pull-ups, aguentar a excêntrica. Obviamente que ela vai quebrar mais vezes, vai passar muito tempo do WOD sacudir os braços, não é? Fazer power snatches, se calhar com PVC ou com barra. Aqui iria ter uma intensidade menor, mas iria manter os padrões de movimentos. O que é que tu, como coach, irias fazer? Era privilegiar a intensidade ou qualidade de movimento? Eu vou privilegiar a qualidade porque eu acho que a qualidade de movimento está diretamente ligada à intensidade. Vamos quebrar isto, qualidade de movimento. Se eu disser à pessoa que eu preciso full range of motion, se eu preciso de amplitude completa, aquilo vai trabalhar na intensidade. Eu sei que vai aumentar a intensidade da pessoa. Relativamente ao scaling, sim, e vou adaptar o scaling em função do nível técnico da pessoa, de alguma lesão que a pessoa possa não ter ou falta de mobilidade, e sim os pesos em função da capacidade física da pessoa. Falaste nos ring rows, usaria os ring rows, sem dúvida, mas não usaria por muito tempo, porque depois passa a ser, porque isto também joga com motivação. Se ele é o único a fazer ring rows, enquanto outros já estão a fazer pull-ups, a pessoa vai se sentir excluída, e eu quero incluí-la no grupo. Portanto, eu vou tentar, nem que tenha que colocar um elástico, a pessoa faz pull-ups, e ali estou-lhe a dar volume. Se calhar o elástico está-lhe a tirar 50% do peso corporal. It doesn't matter, porque em termos de motivação ele sente-se que faz parte do grupo, ele não é diferente dos outros. Mesmo, por exemplo, tu falaste num snatch, um exemplo.
Ele não sabe fazer snatch, sabemos que é um movimento complexo. Tranquilo, eu ponho-lhe uma barra de iniciados, 10 kg, e ele vai fazer um power snatch de hang position. Sim. Então ele não está escolhido do grupo, vai estar a fazer ali um dumbbell snatch, que inclusive eu acho que é um trabalho unilateral, portanto não é a mesma coisa, e lá está, estamos a escolher do grupo. Eu quero que ele sinta que faz parte do grupo, ok? Portanto eu tento sempre seguir o mesmo padrão de movimento, vou primar na qualidade obviamente e faço ali os scalings, mas eu quero que ele se sinta motivado. Maravilhoso, tu falaste agora de um high snatch. É preparar o programa com outro convidado. Estava a ver a forma de ensinar o snatch de um coach de staff de CrossFit, e ele começa sempre mesmo por aqui. Sempre por aqui. E a explicação dele é maravilhosa. Os erros começam a partir do momento em que nos aproximamos do chão. Claramente. Olhar para o chão, costas arredondadas, barra a passar longe do corpo, então começa só com aqui, fechada, portanto, maravilhoso. Continuando, no artigo de 2005, o Greg Glassman disse que quando os coaches começam a ficar pouco comprometidos com o básico, começa a haver falta de eficácia no nosso coaching, começam a aparecer lesões, que há uma espécie de retardamento do fitness dos nossos atletas. O que nós queremos é virtuosismo, que os nossos atletas realizem as tarefas comuns de forma awesome, por assim dizer, não é? Nós temos CrossFit em Portugal, se calhar assim de forma mais maciça, há 5 anos, por aí. O que é que isso faz? Faz com que, nestes últimos 5 anos, temos alunos já com um nível muito, muito avançado e alunos todos os dias a começar. Como é que tu, como coach, achas que esta programação deve dirigir? Porque na mesma aula temos públicos com níveis diferentes, não é? De forma a ser desafiante para quem tem um nível elevado, desafiante, seguro, atrativo para quem está a começar. Ok, isso é um ponto para mim muito importante, porque eu já falei isso no Restelo com outros coaches, falamos que de facto temos às vezes alunos iniciados e alunos avançados, e é fácil ver os alunos avançados, não digo frustrados, mas aborrecidos e a rolarem os olhos, and I've heard this one too many times. Ok, eu percebo, já ouviste o snatch e o clean. O que é que eu faço? Eu dou a explicação à mesma, ok? Vou do geral para o específico. E à medida que eu vou especificando, eu especifico a malta. A partir de agora, esta informação que eu estou a dar, aplicam só estes indivíduos, e eu nomeio os indivíduos. E aos indivíduos eu dou o trabalho isolado. Digo, olha, tu agora vais-te focar o seguinte, vais só focar aqui na transição desta extensão, porque estás a puxar os braços demais e não estás a treinar a extensão da bacia. Mas isto também é preciso humildade da parte deles, porque quando tu és campeão e levantas cargas absurdas de 100 kg de snatch em power, às vezes ele não quer ouvir de um coach que se calhar levantamentos, como é o meu caso. Portanto, eu tenho que ter uma conversa com ele, perceber o teu snatch não vai melhorar enquanto tu não conseguires isolar esta parte de limparmos isto. Eu tenho que mudar o sistema de crenças dele, porque senão se estou ali a trabalhar na técnica, mas ele está a rolar os olhos à mesma, porque aquilo é uma seca, então não vamos conseguir lado nenhum. Lá está, do geral para o específico, e a partir de certo ponto eu ataco os mais avançados e digo, olha malta, este específico para vocês, aplica-se para vocês. O resto da malta faz um movimento no total, vocês agora só fazem isto isolado. Ok. Gostei muito da explicação, pá. Obrigado. Quando falaste do snatch, do teu aluno ser melhor ou ter mais carga que o teu, também me faz lembrar o Carl Paulo ia dizer que esse tipo de alunos, quando a informação do treinador entra por aqui e sai por aí, ainda estão naquela fase de adolescência, não é? Faz parte, sim. Da adolescência, não, eu é que sei, eu quero assim, etc. Faz parte. É quando ele bater na parede e estagnar, e se ele tiver a humildade, ele lá dizer o que é que se passa comigo. Ou então ele às vezes desiste e vai para outra box, é normal, faz parte do progresso. Vi também agora num podcast do CrossFit Staff Seminar uma coisa muito interessante, que era um bom coach deve perseguir um conhecimento de um doutorado, não é? Mas deve ter a capacidade de explicar como um educador de infância, portanto que os nossos feedbacks sejam concisos e simples, sem demasiada informação, não é? Alguém que está a começar numa box, quando recebe demasiada informação, por cima de uma terminologia que não percebe, aquilo é tudo uma confusão. Coach Berkman diz que, por exemplo, só para a puxada do clean, ele só dá feedback, ok, cotovelos altos, para fora, simples, não precisa de explicar que vais fazer um recrutamento das fibras dorsal melhor, etc. Diz-me tu, nas tuas características como coach, 3 ou 4 aspectos que na condução da aula que tu valorizas e que aplicas na condução das tuas aulas. Primeira coisa, antes de entrarmos nos aspectos, eu tento logo perceber que tipo de aluno é que eu tenho à minha frente. Nós sabemos que há 3 formas deles, digamos, absorver a informação. De uma forma sinestésica, com o contacto, de forma visual ou auditiva. Eu tenho que logo perceber que tipo de aluno é que ele é. E antes de chegar ao exercício, eu já lhes fiz 2 ou 3 perguntas para perceber
que ele reage mais ao estímulo visual, ao auditivo ou ao toque. Depois, em função disso, eu vou focar então no meu algoritmo. Eu sempre que tento falar com eles, eu tento falar demonstrações, ou seja, tento ser curto e grosso, como exemplo, conciso, ok? Eu tento usar âncoras de largo palavras, por exemplo, para fazer o bracing, tipo, imagina estás a soprar as velas no bolo, ok? Sopra essas velas, ok? Que é para ele fazer o bracing, ok? Eu tento fazer logo aquela âncora, sempre que eu disser sopra, ele já sabe que tem fazer o bracing do core, porque lá está, quero usar palavras-chave. As minhas demonstrações, sempre que eu demonstro, tento ser o máximo virtuoso possível. Faço as demonstrações a 100% de velocidade de diferentes ângulos. Lá está, eles têm um bom estímulo já visual. Exato. O tom e o ritmo do meu discurso varia. Portanto, se há palavras-chave, eu se tiver que desacelerar o discurso ou vou falar mais alto naquela fase do movimento, lá está, eu quero variar, porque se formos sempre monocórdicos é uma seca para qualquer pessoa. Por fim, lá está, só para foco em 2 ou 3 pontos de performance, lá está, para não fazer overloading de informação, 2 no máximo, 3 se ele já tiver alguma capacidade de absorver, mas 2 pontos de cada vez. Ok. Já tinha falado do meu patrocinador? Já. Ok. Pergunta 5. A nossa metodologia também se distingue por ser variada. E sabemos que os ganhos no trabalho com carga externa normalmente são um bocadinho mais rápidos que no trabalho de ginástica, não é? Os ginastas não avaliam a sua progressão em semanas, em meses, mas sim em anos e em décadas, não é? Posto isto, pela experiência que tu tens no trabalho com peso corporal, até pela tua profissão, etc., como é que achas que nós, nas boxes, como coaches, devemos programar e introduzir na nossa programação os elementos de ginástica? Imagina que eu quero aprender a fazer uma muscle up, mas eu estou a fazer o crossfit, portanto eu tenho que ser variado. A questão é, devemos programar o elemento de ginástica sempre o mesmo durante um bloco de 6 semanas, portanto imagina, todas as quartas-feiras é skill de ginástica, portanto todas as quartas-feiras vamos fazer trabalho de muscle up, progressões, etc. Ou, como a nossa metodologia é variada, todas as quartas-feiras é estilo de ginástica, mas agora vai ser muscle up, progressões, depois na outra quarta vai ser outro tipo de elemento, handstand push-up, etc. O que é que tu achas? Consistência de 6 semanas sempre a bater naquele elemento, ou dar um repertório motor mais alargado aos nossos atletas, porque também tem essa mais-valia. Sabes que isso é tricky, é tramado, e eu só tenho experiência com um desses modelos que explicaste, mas já vi outro modelo a ser aplicado. Vou dar um exemplo mais específico. Tiago Martins, que para mim é uma referência na ginástica em Portugal, ele é o professor de ginástica lá na nossa box no CrossFit Restelo, e ele faz isso, ele faz um programa, imagina, não sei, vou agora dizer números aleatórios, 4 semanas em que ele se foca no muscle up, portanto, dentro daquelas 4 semanas, trabalho acessório, trabalho de força, até chegares então ao movimento final, e funcionou, eu vi os resultados e os próprios alunos manifestaram-se de forma positiva. Eu aplico outro modelo, e vou-vos dizer porquê. Eu sou a favor, obviamente, de haver uma programação de 4 semanas ou mais, mas eu também, lá está, eu quero ter em conta a motivação dos alunos. Nem todos os alunos, e isso se calhar vais ver no número de alunos a começar a dizer, querem estar 4 semanas a focar no movimento. Porquê? Porque as pessoas estão habituadas à variedade e hoje em dia, infelizmente, as pessoas querem gratificação instantânea. Eu tenho que jogar com motivação, portanto, o que eu faço é, eu faço um movimento novo a cada aula e tenho de certificar que eles saem de lá 1% melhor. Okay? E dou logo no início da aula, não vão todos conseguir fazer, por exemplo, hoje os toes to bar, mas todos vão sair melhores. Portanto, eu delineo logo objetivos que eu sei que eles têm que conseguir, para quem já está mais forte, obviamente, se calhar vai conseguir um movimento, and so on. Portanto, eu sigo esse a cada treino de ginástica. No meu caso, eu faço um movimento diferente, joga com motivação. Claro que vai demorar mais aos meus alunos chegarem ao muscle up, ou handstand push-up, mas o estímulo também... Achas que são os dois válidos? Sim. É o que se aplica para a tua box. Ok. Nós sabemos que os nossos resultados da nossa metodologia vêm da intensidade, mas antes da intensidade há padrões motores, não é? A parte mecânica com qualidade, consistência, isto é, padrões motores a não serem influenciados mesmo pela fadiga e só depois então a intensidade. A maneira mais eficiente de ensinar o movimento, falaste assim há bocadinho dos baby steps, é mesmo isso, é programar passo a passo. Então eu queria que o episódio de hoje tivesse quase um caso prático. Imagina que eu sou o Alfredo, tenho peso a mais, tenho 30 anos, tenho as minhas estruturas articulares muito fracas, nunca fiz um pino na vida e o que eu queria era que tu criasses aqui as progressões, tipo, que me desse uma timeline
das progressões para pormos o Alfredo daqui a 6 meses a fazer 5 strict handstand push-ups perfeitinhas. Ok? Pronto. Então, eu vou-vos mostrar o algoritmo que eu uso, aqui a ordem, e vou-vos mostrar o que é esta ordem que eu sigo. Então, handstand push-up, nós sabemos que ele vai estar de cabeça para baixo e está numa posição de risco, obviamente, por razões óbvias nós temos sempre de salvaguardar a nossa integridade física, portanto, eu tenho de certificar que o treino superior dele tem força, o mínimo para aguentar o peso dele e, obviamente, depois para fazer os push-ups. Portanto, eu passamos para aqui para demonstrar. Ok, eu primeiro tenho de ver se o indivíduo tem força, como disse, no treino superior, portanto, eu tenho que analisar o conforto dele nas flexões. Flexões convencionais, todos nós já as vimos, já sabemos, eu tenho que certificar que ele consegue fazer com o full range of motion, com a amplitude completa, entre 15 a 20 strict, ok? Se provavelmente não irá conseguir fazer no início, pode fazer com os joelhos no chão, tranquilo, mas o meu objetivo é ele conseguir fazer a flexão completa, com o peito a tocar no chão, amplitude completa, entre 15 a 20 strict. O segundo passo, eu quero começar a ver a mobilidade dele, ok? Isto não precisa ser tudo assim, primeiro fazes as 20, só depois é que passas para o outro. Podes intercalar conforme um bocado by feel, como diz há bocado. Eu quero ver como é que é a mobilidade do ombro, já que ele vai estar nesta posição, que é de cabeça para baixo, eu tenho que certificar que ele consegue alinhar os braços com a cabeça e que ele não vai estar a compensar com o torso. Eu quero certificar que ele tem o seu core está braced e tem os ombros. Portanto, eu vou trabalhar o shoulder press com a barra, com o PVC. PVC é mais fácil, PVC dá para ver mais lacunas. Eu quero ver como é que é a mobilidade dele overhead, ok? Portanto, vou começar a trabalhar, porque este movimento, aliás, é semelhante ao nosso handstand push-up, ok? Porque o handstand push-up, se vocês virem, as mãos não vão diretas, vai sempre ter que contornar. No handstand push-up estou aqui a 90 graus, contornar e depois faço a extensão. Portanto, já estou aqui a estabelecer um bocadinho, um padrão semelhante. Okay. De seguida, vou trabalhar no hollow body. Hollow body acho que é uma grande lacuna que as pessoas esquecem. Por isso é que se vê muitas pessoas a fazer o pino arqueado. Sim. E fazem o pino, mas não está bem perfeito. Hollow body, just hollow position no chão. Estabelecer a minha hollow. Ver o quanto é que ele consegue suster isto em fadiga. Okay? Trabalho, pressiono nos pés, vejo se ele está sólido, faço hollow rocks, tudo mais. Okay? Outra progressão, handstand push-up na caixa, okay? E mesmo nas flexões, vocês podem começar a pôr algum stress fazendo flexões em pirâmide. Aqui, trabalhar aqui. Também para começarmos a aproximar desta flexão do estímulo real, ok? Pontos de performance aqui, eu quero sempre que ele faça a extensão completa, porque o pino ele tem que estar bem alinhado com a cabeça entre os ombros. Portanto, não me interessa ele estar a fazer as flexões aqui, com a cabeça de fora, eu quero é que ele faça a extensão completa e cabeça sempre entre os ombros, okay? Sempre que faz esta flexão. Passo por uma caixa, neste caso vou usar uma cadeira, mesma coisa, a 90 graus, quando ele fizer a flexão, okay? Vai fazer os tais 90 graus, vem à frente e depois extensão completa. Ele tem que terminar com a cabeça entre os ombros, lá está, a mobilidade de ombros, continuar a trabalhar com o PVC. Agora dou um saltinho um bocadinho maior, vou para o pino à parede, e aqui é que as coisas começam a ficar complicadas, porque aqui já há o risco de ele cair com a cabeça, e cair com a cabeça para mim está fora de questão, é uma coisa que eu não aceito nunca. Portanto, eu vou fazer trabalho de spotting com o colega, vou-lhe fazer spot na perna de apoio, neste caso na que estiver atrás, no caso é a direita, ele vai começar a trabalhar na chamada à parede. Começar a trabalhar a chamada, fazer pequenos passos, não precisa de ir logo para o pino, ele tem que estar confortável a partir daqui, desta posição para aqui, que é sempre um passo tramado para os alunos. Portanto, eu ensino só a vir daqui, colocas as mãos, os pés nem saem do chão, e depois um pequeno salto, os pés saem um bocadinho, até que eventualmente eu vou ajudá-lo a levar na posição vertical. Nesta fase, eu já tenho que certificar que ele faz as 15 a 20 flexões strict, vá 15 strict. Ele tem que conseguir trancar o peso dele. Eu não posso estar aqui a segurar um aluno com medo que ele vai cair com a cabeça no chão. Já passámos essa fase, também não pode haver o risco. Pino à parede, ok. Handstand, exatamente, puxa para a parede, fase concêntrica. Fase excêntrica, peço desculpas. Ponho um web mat, o que eu gosto de fazer é ponho um bumpers com web mat, também não ponho um web mat em cima da web mat, porque ele fica muito instável. Bumpers e um web mat. Vai fazer pino à parede e vai só trabalhar na fase excêntrica, só a descer, porque ele se calhar ainda não tem força na fase concêntrica. Aqui, devagarinho, caiu, ok? Desce, volta outra vez para o pino. Aqui eu reforço o seguinte, quando ele estiver a descer, certifiquem-se que ele está a cumprir o padrão de movimento correto e não está a descer
entre os braços, também nós não queremos cotovelos para fora, queremos cotovelos para dentro, bem? Este ângulo 90 graus. De seguida, vou fazer o seguinte, eu posso começar a trabalhar já na fase concêntrica, já fazer um press, mas eu vou-lhe reduzir ali o range of motion. Mas eu também tenho os braços curtos, isto para mim é o suficiente. Portanto, imagina que isto são 2 bumper 10 com web mat. Ele faz o pino, ok? 10, e agora um pressinho, ok? E press. Ele está a fazer tão pouco que provavelmente vai ter força para isso, que ele está a trabalhar só ali uma pequena porcentagem da sua amplitude. Depois posso trabalhar o seguinte, já nesta posição, trabalhar o keeping. Porque o keeping vai ajudá-lo a sair do buraco, ok? Portanto, ele provavelmente não vai ter este strict antes do keeping. Aqui, trabalhar. Há quem goste de encostar o rabo à parede, tranquilo, agora não vou cobrar isso por nós todos. Vem aqui para o keeping e vai lá para cima. Eu pessoalmente gosto de fazer o keeping afastado da parede aqui. Estou mais à vontade. Para ele começar a ganhar força. E o que é que eu vou brincando nos próximos semanas ou meses? Vou reduzindo isto aqui. Do odd para o odd vou tirando bumpers, até ele conseguir chegar a um web mat. Mas todos os outros trabalhos continuam a ser aplicados. Press, shoulder, jerk, whatever you want to use. Tudo o que seja força acima da cabeça, trabalhar a mobilidade e hollow position. O core dele, e o abdominal e o glúteo tem que estar contraído. Eu sei que há uma panóplia de informação na internet como lá chegar. Esta é uma forma. Se funcionar para vocês, usem-na. Se encontrarem forma melhor, por favor, também façam. Esta é que funciona para mim. Maravilhoso. Obrigado. Maravilhoso. Okay. Agora vamos mudar um bocadinho a visão. Estávamos a falar muito de como a abordagem ao treino para estas pessoas iniciantes que chegam às boxes. Vamos pedir para despires o casaco de coach e agora vestir-se o casaco de empresário. Num seminário para CEOs, para grandes empresários, o Greg Glassman disse que os negócios são a arte e a ciência de trazer oportunidades únicas para as pessoas. As boxes em Portugal têm feito isso muito bem, dar oportunidades às pessoas, criar uma cultura não só de treino, mas também de relações, etc. Okay? Como é que achas que nós, como box owners, devemos fazer passar a mensagem de que isto não é só para as pessoas que estão em forma, para a malta nova, que isto é para todas as pessoas? Eu diria que aqui a chave principal is how you make people feel. Eu muitas vezes vejo os coaches focados em mostrar o seu know-how e mostrarem que estão certos e que sabem executar, mas eu não estou tão focado nisso. Eu agora hoje em dia foco-me em fazer esta pessoa sentir-se bem nesta experiência que está comigo. Ele não quer saber se vai fazer snatch sem, ele só quer primeiro overcome his fears e se calhar alcançar os objetivos que ele acha que tem a alcançar. Portanto, it really comes down to how you make people feel. Okay? Escutares o cliente, fazê-lo sentir escutado e fazê-lo sentir parte da comunidade. Eu sei que isto diz-se muito aqui no CrossFit, mas o facto é, o que leva as pessoas a experimentar o CrossFit não são as mesmas razões, ou raramente são as mesmas razões que levam as pessoas a ficar no CrossFit, porque a pessoa vai criar amizades e vai criar ali grupos and so on. Portanto, é continuar esse feedback constante, de escutar a pessoa e perceber o que é que te trouxe aqui. Quando estávamos a combinar este podcast, eu disse meio a brincar que eras o único coach CrossFit em Portugal que foi capa da revista Forbes. E foste mesmo, não foi pelo CrossFit, foi pela tua atividade principal, mas nessa atividade principal eu acho que nós como box owners, como empresários, podemos aprender muito contigo. Nós, como coaches, fazemos o tracking, não é, da evolução, registramos os resultados dos nossos atletas, a melhoria, etc. Mas também esse tracking deve ser feito também no nosso negócio, não é? O que é que tu achas que um box owner tem que ter, que características é que deve ter para as boxes terem sucesso, serem financeiramente rentáveis? Aquilo que eu acho que, e falo por mim, se calhar ao início, no meu negócio, não no CrossFit, já tinha alguma experiência na parte empresarial. O que eu acho que falta muito aos coaches, na minha opinião e honesta, falta-lhes a parte empresarial, falta-lhes da business side. Focam-se muito na parte técnica, planificação e treinos, EPRs, isso é parte do negócio. Tu tens de ser um business operator. Okay? E o que acontece é que as pessoas estão tão focadas na parte técnica, depois esquecem da parte que eu sei que é chata, mas é a parte dos números. Quanto é que tu estás a faturar? É fazer aquele SWOT analysis, não é? Os teus strengths, weaknesses, threats and opportunities. Portanto, tens mesmo de quebrar isto e ver onde é que eu estou a faturar, qual é o meu upside e o meu downside. Onde é que achas que há oportunidades para as boxes irem em relação ao que fazem agora? Onde é que há oportunidade para as boxes?
eu acho que, pronto, pode variar de box para box, mas eu diria, acima de tudo, eu acho que o modelo que eles implementam, depois não variam, ficam naquele modelo, seja o modelo que for, mas não varia o modelo. Eu acho que de 3 em 3 ou 6 em 6 meses tu precisas fazer um check à tua empresa, aplicar este SWOT e ver o que é que funcionou e o que é que eu posso alterar. What's my downside, o que é que não está a rentabilizar e melhorar. Portanto, é as pessoas ficarem presas, acomodarem-se porque acham que aquilo já está ok. Esse para mim acho que é o maior erro. Acontece a todos, infelizmente. Sim. Eu li a tua entrevista na Forbes, para aí aos 18 anos foste para os Estados Unidos, já foste aprender o que querias, não é? E depois quando vieste para Portugal, te chamaram de doidinho, porque estavas praticamente a abrir um nicho de negócio, não é? Um mercado que não havia. Por isso agora estamos na parte do professor Marcelo que eu tenho sempre, que é recomendar um livro, ok? E por causa disto e deste contexto que eu te disse, vou-te recomendar este livro de Joe DeSena, foi quem inventou, o gajo era de Wall Street, se não me engano, e depois, não é isto que eu quero, e então inventou a Spartan Race, não é? É o criador dessas corridas agora que andam por todo o mundo, a criar sensações, a dar sensações às pessoas. O livro é este, já o li e gostei muito. Queria que tu agora recomendasses nesta área, sobretudo nesta área, não como coach, mas nesta área de businessman, não é, que tu também dominas, algum livro, algum podcast que seja interessante para nós como donos de boxes para nos ensinar, para nos educar. Ok, o livro que eu vos vou recomendar é, por acaso, o livro que eu estou a ler neste momento, é do Tim Ferriss. Eu sei que também segues muito o podcast do Tim e também leste ou estás a ler o livro dele, Tribe of Mentors. O livro Tools of Titans. Ok, sim. Pronto. Eu lançou agora o último Tribe of Mentors, mas eu não estou a ler nenhum destes dois neste momento, está na minha lista para ler. O que eu estou a ler é um que ele já lançou há mais de uma década, chama-se The 4-Hour Work Week. Foi o livro que lançou o time, e o livro, basicamente o conceito dele, a ideia é como trabalhares 4 horas por semana, mas faturares o que faturas no mês. Sim. E ele fala uma coisa que eu me identifico muito, que é riqueza absoluta versus riqueza relativa. Portanto, tu tens um indivíduo que faz 1 milhão de euros ao ano, mas trabalha 60 horas à semana. E tens um indivíduo que faz tipo 30 mil euros por mês, faz muito menos, faz 300 mil euros ao ano, mas trabalha 4 horas por semana. Sim. Portanto, é tal riqueza relativa. Ele tem menos que o outro, mas overall tem mais. Depois lançou o The 4-Hour Body. 4-Hour Body também é um excelente livro. Sim. Também recomendo esse. E ele fala em 3, ele basicamente no livro o foco dele é conseguir 3 qualidades de luxo na tua vida, que ele resume a tempo, dinheiro e mobilidade. Mobilidade é teres a tua capacidade para viajares e tudo mais. E hoje o meu foco hoje em dia tem sido isso, é conseguir mais tempo. Toda a gente se queixa de falta de tempo, todos os coaches falam, não tenho tempo suficiente para treinar, tempo. É falta de gestão. E o Tony Robbins diz isso. You need to stop being a business owner e become a business operator. Portanto, tu tens de deixar de ser manager, tens de começar a gerir o teu negócio e a liderar o teu staff. Isto tem sido o meu foco. 4-Hour Week é um livro que eu recomendo, estou a adorar, aquilo é tudo... Faz luz, não é? Faz luz, exatamente. Também vai ficar então na minha lista. Ok. Episódio terminado por hoje. Já tinha falado do Geometric Target? Se calhar já, não já? Ok, feito, David. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Feito!